Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos analisar uma partida do ano de 1995, jogada entre o Anand, de brancas, e o Kasparov, de negras. As brancas começaram com peão E4, as negras responderam com peão C5, o que caracteriza a defesa siciliana. A partida seguiu com cavalo F3, peão D6, peão D4, peão por peão, cavalo por peão, cavalo F6, atacando o peão branco de E4, seguiu com o cavalo C3, peão G6, caracterizando com essa estrutura de peões marcada em verde a defesa siciliana variante dragão, liberando a casa G7 para o bispo negro se desenvolver. A partida seguiu com bispo E3, bispo G7, dama D2, preparando eventual movimento do bispo branco para H6, para tentar trocá-lo pelo bispo negro de G7, que é um dos principais defensores do rei, que está numa estrutura de fianqueto, e também visando a preparar o roque grande. A partida segue com cavalo C6, peão F3, fortalecendo o centro branco, o peão branco de E4, e também preparando eventual avanço de peão para G4 em um futuro ataque organizado contra o rei negro, que vai rocar para a ala do rei. A partida segue com roque, bispo C4, um desenvolvimento de bispo absolutamente natural nesse tipo de posição, típico da defesa siciliana, em que esse bispo vai exercer pressão na diagonal A2, G8. A partida segue com bispo D7 e peão H4. Com esse movimento, as brancas pretendem avançar o peão para H5 e abrir a coluna para a torre que joga em H1. Observe que a intenção das brancas é coordenar a torre, o bispo e a dama na coluna H. As negras responderam com peão H5, bloqueando o avanço do peão branco para a própria casa de H5, e também fortalecendo a defesa da casa G4. Afinal de contas, agora as negras alcançam essa casa com 3 unidades, com o peão, o cavalo e o bispo, dificultando o eventual avanço branco para essa casa. A partida seguiu com o bispo B3, evitando ficar na rota de ataque da torre negra, que costuma jogar na coluna C, e inclusive se afastando do alcance do cavalo branco, do cavalo negro, que pode eventualmente saltar para E5, e a partir de onde ele teria alcance para C4. A partida seguiu com torre C8. Kasparov coloca a torre uma coluna semi-aberta, buscando desenvolver essa peça numa região do tabuleiro em que ele vai ter boas perspectivas de ataque, onde ele terá alvos para atingir. As brancas continuam com cavalo por cavalo, e nessa posição o Kasparov jogou peão, toma, cavalo. Mas não é o mais comum de acontecer. Aqui, as negras costumam retomar com o bispo ou a torre, justamente para que se mantenha a coluna C semi-aberta para
para o movimento das peças negras. É importante também observar que o bispo negro, ele está numa diagonal, o bispo negro de G7, ele está numa diagonal longa, ele pode eventualmente jogar de maneira coordenada com a torre, encontrando alvos na coluna C, em especial na casa C3. Mas o Kasparov preferiu capturar de peão. Quando ele faz isso, ele passa a ter a possibilidade de avançar o peão da coluna C apoiado pela torre. E além disso, ele passa a ter a coluna B semi-aberta para que ele possa atacar as brancas por ali. Quando ele jogou, continuou com bispo H6, movimento natural, para tentar trocar uma peça importante das negras, que é o bispo de G7. Não conseguiu. Peão C5, ameaçando jogar peão C4, e as brancas responderam com bispo C4, bloqueando o avanço do peão negro. Aqui, as negras jogam dama B6, com o plano justamente de atacar na coluna B. Observe que o peão de B2 ele não está defendido. Aqui as brancas jogaram bispo por bispo, rei por bispo e, em seguida, B3. Esse movimento não foi bom. Teria sido melhor que as brancas tivessem jogado roque grande. Aqui, a partida continuaria com boas perspectivas para ambos os lados. Só que, quando as brancas decidem jogar peão B3, a partida começa a ter um resultado mais, vamos dizer assim, a posição começa a dar mais possibilidade de encontrar um bom resultado para as negras. A posição das negras começa a se tornar superior do ponto de vista estático mesmo. Repare que grande parte dos peões brancos, aliás, quase todos eles, estão posicionados na mesma cor que o bispo branco, todos na mesma casa. Então, a mobilidade do bispo branco ela já começa a ficar com algum tipo de restrição. Fora que, com esse avanço, as brancas passam a ter alguns peões em posições difíceis de serem defendidos. Isso vai ser demonstrado pelo Kasparov no próximo lance, que jogou bispo E6. Com esse movimento, as brancas propõem a troca dos bispos. E, claro, de imediato ameaçam a captura em C4, que, caso seja permitida, vai provocar debilidade na estrutura de peões das brancas. Então, as brancas seguiram com o cavalo D5, bloqueando esse bispo. Imediatamente, as negras responderam com bispo por cavalo. Observe que, do ponto de vista estratégico, agora a gente começa a ter uma posição com muitos peões, uma posição fechada de cavalo contra bispo mau. E aqui o cavalo tende a ter um desempenho melhor do que o bispo nesse tipo de situação. Bem, mas especificamente nessa posição as brancas podem responder tanto com peão toma bispo,
com dama toma bispo ou bispo toma bispo. É evidente que dama toma bispo não deve ser jogado em razão da captura com o cavalo. Mas as brancas têm aqui duas opções, uma é com o peão e a outra é com o bispo. O Anand capturou com o peão. E agora fica bem fácil de perceber essa diferença da atividade das peças. Observe que as brancas têm um bispo mau e as negras têm um cavalo que se opõe a esse bispo. Uma posição fechada, que teria que ser favorável para o cavalo. E a outra alternativa teria sido capturar com o bispo. Mas, caso isso fosse feito, as negras teriam um forte ataque com peão E6, bispo C4, seguido de peão D5. E observe que o rei das brancas ainda está na casa E1. Ele, portanto, está centralizado e as torres brancas ainda não participam da partida. Depois de peão por peão, as negras passam a ter boas chances de ataque com as torres aqui nas colunas centrais. O Anand, considerando essa possibilidade e a abertura de linhas para as torres negras, o fato de o rei branco estar centralizado e as negras terem suas peças, tanto a dama como o cavalo, com boas posições de ataque, o Anand preferiu não entrar nessa linha, que até o computador já considera que tem uma grande vantagem para as negras. Bem, voltando, o Anand capturou de peão. Aqui, o Kasparov faz um movimento muito forte. E5. Ele, com esse movimento, elimina aquele peão que estava, aquela fraqueza em E7. Observe que com o peão em E7, as brancas têm um alvo para atacar. Quando ele avança o peão para E5, esse alvo desaparece. Ele não está mais em E7. Seria difícil de defender. O centro, ele se torna fechado, não tem ponto de ruptura, e a gente passa a ter, portanto, uma partida de cavalo contra bispo. E uma situação em que o cavalo tende a ser superior. Aqui, nessa posição, o Anand cometeu um erro. Um erro que custou a partida. Ele deveria ter jogado roque grande. Teria sido o melhor movimento da posição, ainda que com uma ligeira vantagem para as negras, nada que não pudesse ser suportado e administrado pelas brancas. O Anand capturou com o peão en passant. Esse movimento custou a partida. Nós estamos no 19º lance e o jogo vai terminar em 6 movimentos. Você pode pausar o vídeo e analisar a posição. É claro que se a partida vai acabar em mais 6 lances ou 6 movimentos das negras, nesse caso específico, você já tem ou um ataque direto ao rei ou um ganho de material decisivo. Então, o exercício que você pode fazer nessa posição é pausar o vídeo e tentar organizar um plano de ataque contra as brancas, sabendo que ou você vai ganhar material de maneira decisiva, ou você vai aplicar checkmate. Nessa posição você já tem um bom plano contra as brancas.
Bem, retomando. Aqui o Kasparov jogou peão D5. É um movimento muito forte. E as negras não têm boas alternativas. Aqui, por exemplo, se as brancas capturassem o peão em D5, seguiria torre de F, D8, cravando o bispo, seguido de C4, e peão toma E6, caindo o bispo em D5. Então, as brancas estão com o bispo atacado e precisam reagir a esse movimento. E não podem capturar o peão. Elas necessariamente, então, têm de, nessa posição, fugir com o bispo. Jogar um bispo E2. Aqui, nessa posição, Kasparov pratica um outro movimento muito forte. Recomendo que você pause o vídeo e tente encontrar esse movimento. Retomando, Kasparov jogou peão C4. É um movimento extremamente forte nessa posição. Ele definitivamente impede que as brancas roquem para lá do rei, porque o rei ficaria em xeque, isso não pode ser feito, é um movimento impossível. Além disso, as brancas não devem rocar para a ala da dama. Se fizerem isso, segue C toma B3 com uma coluna que já está sendo usada pela torre contra o rei branco, cravando inclusive o peão de C2. A toma B3, dama toma B3, aqui a gente já tem vantagem decisiva para as negras. Então, nessa posição, o Anand jogou peão C3. O objetivo é jogar dama para D4, propondo a troca de damas com as negras e bloquear essa diagonal que está sendo usada pelas negras de maneira bastante ofensiva. Uma outra alternativa ao movimento C3 teria sido capturar o peão em F7, mas isso é muito ruim, porque ajuda as negras a dobrarem as torres na coluna E. Enfim, dando ainda mais dinamismo para a posição das negras. Vou retomar aqui no peão C3, e nessa posição o Kasparov jogou torre de C8. E aqui a gente tem um comentário importante para fazer. É o que durante a partida nem sempre a gente consegue perceber corretamente. E muitas vezes a gente fica com a dúvida sobre qual torre colocar na coluna. Especificamente nessa posição, a resposta com a devida atenção, ela pode ser alcançada com alguma simplicidade. Se as negras jogassem torre de F na coluna E e as negras capturassem em F, essa recaptura teria de ser necessariamente feita com o rei. Observe que nessa situação, ambas as torres negras estão ainda na oitava fileira, elas não estão dobradas. Por outro lado, com o movimento feito pelo Kasparov, que é a torre de C é 8, se as negras capturarem em F7, a recaptura é feita de torre e não de bispo. E agora as torres negras já estão prontas para serem dobradas nessa coluna. Então, fundamentalmente, com a escolha da torre C
para ser colocada na coluna E. Com isso, as negras estão ganhando um tempo, estão ganhando um movimento. Então, vamos continuar aqui, retomando. Torre de C é 8, peão toma C4 e torre toma E6. Agora a posição das negras é espetacular. Observem que as negras já rocaram, colocaram o cavalo em jogo, colocaram a torre a torre que está em E em jogo, a dama também está em jogo. E até agora, o rei negro permanece no centro do tabuleiro, o rei branco permanece no centro do tabuleiro e ambas as torres não entraram em jogo. As brancas não conseguiram rocar nessa partida. E a partir do momento em que as negras colocarem a torre de F na coluna E, a posição das brancas vai desmoronar. Elas não vão ter como se defender contra tanta pressão exercida pelas negras. Nós já estamos aqui no lance 22 e a partida vai terminar no lance 25. A partida está muito perto do final já. Depois de torre toma E6, segue rei F1, tentando liberar o bispo da cravada, porque nessa posição o bispo está cravado pela torre e a ameaça imediata é torre para torre de F é 8, dobrando para ganhar o bispo em E2. No que segue rei F1, com o objetivo de jogar bispo D3 e torre de F é 8. Aqui o Kasparov dobra as torres, exercendo uma pressão muito forte contra a posição branca. Em seguida, o Anand jogou bispo D3. Nessa posição, o Kasparov joga D toma C4, bispo toma C4, e agora as negras fazem um movimento que obriga o Anand a abandonar. Portanto, recomendo que você pause o vídeo e tente descobrir que movimento foi esse. Retomando, aqui as negras jogaram cavalo E4. São múltiplas ameaças nessa posição. Vamos por partes. Temos a ameaça de cavalo G3, aplicando em duplo. Temos uma ameaça contra a dama branca. Temos também a possibilidade de checkmate em F2, caso a dama branca se afaste da segunda fileira. E se, eventualmente, o cavalo for capturado, segue torre F6, cheque, rei E1, torre toma E4, cheque, bispo E2, dama F2, cheque, rei D1, torre toma E2, se dama toma E2, torre D6, cheque, rei sai, dama toma dama. Voltando à posição em que as negras jogaram cavalo E4. Aqui a gente percebe que apesar de ambas as torres brancas estarem presentes no tabuleiro, elas não exercem absolutamente nenhuma função, nem ofensiva nem defensiva. De modo que, efetivamente, participam do jogo apenas a dama e o bispo, que estão lutando contra
a dama, o cavalo e as duas torres negras. Ou seja, dentro da região do tabuleiro em que as ações efetivamente estão acontecendo, existe uma diferença material muito grande entre as brancas e as negras, porque as negras estão jogando na prática com duas torres a mais, já que elas enfrentam as posições no centro do tabuleiro e, inclusive, as posições de ataque contra o rei branco, apenas lutando contra alguns poucos peões e a dama e o bispo brancos. Essa é uma partida muito interessante de você analisar, tanto do ponto de vista tático como do ponto de vista estratégico, porque apesar de ela ter se encerrado com 25 lances, podendo ser, portanto, considerada uma miniatura, há muitos elementos, tanto de tática como de estratégia, que podem ser analisados, que podem ser observados. Eu, inclusive, recomendo que você repasse essa partida no tabuleiro, fazendo as suas próprias análises, verificando cada uma das variantes que você eventualmente encontrar. Bem, encerro aqui a nossa exposição. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.